Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. É interessante notar que a não localidade quântica estende-se não apenas pelo espaço, como também pelo tempo. O leitor está intrigado o suficiente para conhecer a experiência da escolha retardada que levou a esta conclusão? Um feixe de luz é dividido em dois feixes de igual intensidade, usando-se um espelho M semi-prateado. Esses dois feixes são depois refletidos por dois espelhos comuns, A e B, até um ponto de cruzamento P, na qual podemos ou não colocar outro espelho semi-prateado. Originalmente, a experiência visava a demonstrar a complementaridade onda-partícula. Em um arranjo experimental, um objeto quântico surge na forma de onda em dois lugares ao mesmo tempo. Em outro, detectamos a partícula localizada em um ponto de cada vez. Se escolhermos detectar o modo partícula da luz, poremos refletores ou contadores além do ponto de cruzamento P. Um dos dois contadores irá reagir, definindo o caminho localizado do objeto e mostrando o aspecto de partícula. Para detectar o aspecto de onda do objeto, tiramos proveito do fenômeno da adição das ondas. As duas ondas criadas pelo feixe que se divide em M1 serão forçadas por M2 a se adicionarem construtivamente em um lado de P, onde o contador responde com um tique, e destrutivamente do outro lado, onde o contador não mostra reação. Contudo, observe que quando estamos detectando a luz sob forma de onda, cada quantum de luz viaja tanto pela rota A como pela rota B. Do contrário, como as ondas poderiam se adicionar? Mas o aspecto mais sutil dessa experiência ainda está por vir. Na experiência da escolha retardada, o pesquisador decide no último instante, no último picosegundo, se irá ou não medir o aspecto de onda. Claro que a decisão é manifestada mecanicamente. Assim, os quanta de luz já ultrapassaram o ponto de divisão M, caso se pense neles como objetos newtonianos comuns. De qualquer forma, se inserirmos o espelho em P, sempre veremos o aspecto de onda. Se não o inserirmos, veremos o aspecto de partícula. Cada quanto de luz se moveu por um ou dois caminhos. Os quanta de luz parecem responder até a nossa escolha retardada de maneira instantânea e retroativa. Um objeto quântico percorre um caminho ou ambos, exatamente em harmonia com nossa escolha. Como isso é possível? É que os caminhos dos objetos são apenas caminhos possíveis. Os objetos são apenas ondas de possibilidades antes que nossa observação faça com que se manifestem. Nenhum caminho está concretamente traçado. As possibilidades tornam-se realidade de forma aparentemente retroativa, o que parece ser uma causação à ré. Um comentário à parte. Não existe objeto quântico manifestado enquanto não o vemos, mesmo que o objeto seja o cosmos. Não existe cosmos manifestado, apenas possibilidades, enquanto o primeiro ser senciente, presumivelmente a primeira célula viva, não observa o universo. A observação faz com que o universo entre em colapso, juntamente com todo o caminho causal que levou àquela primeira senciência, retroativamente. E a observação é autorreferencial. A senciência da primeira célula viva é cocriada juntamente com o universo.
Logo, se temos objetos correlacionados não apenas pelo espaço, como pelo tempo também, a escolha consciente e o colapso do caminho causal em qualquer ponto do tempo vão precipitar todo o caminho. O importante é perceber que na física quântica não existe nem tempo nem espaço, enquanto a consciência não escolhe o colapso de um evento. O momento convencional de imaginar o tempo precisa acomodar essa estranheza quântica. Um incidente que tem lugar agora pode estar correlacionado a um incidente passado ou futuro, o que pode explicar toda sorte de eventos que Carl Jung chamava de exemplos de sincronicidade, coincidências não causais, mas significativas. Uma de minhas primeiras tentativas para compreender a reencarnação se deu por meio do conceito de não localidade quântica no tempo. Por falar nela, a experiência de escolha retardada foi comprovada em laboratório na década de 1980. Ela chegou às páginas da Newsweek em sua edição de 19 de junho de 1995. Ondas de possibilidade não entram em colapso enquanto não a observamos. Por menos intuitivo que isso possa parecer, as possibilidades quânticas não se tornam realidade enquanto nós, seres sencientes, não as contemplamos e escolhemos. Esta é a mensagem da experiência da escolha retardada, uma experiência recente do parapsicólogo Helmut Schmidt confirmou essa mensagem. Há muitos anos, Schmidt faz pesquisas pioneiras na área da psicocinese. Em suas experiências, os paranormais tentam mover um objeto físico ou influenciar diretamente determinado resultado físico por meio da intenção consciente, diferentemente da telepatia mental, na qual o resultado da influência envolve apenas pensamentos internos. Em uma série de experimentos, os paranormais procuram influenciar a geração de números aleatórios, sequências de números aleatórios positivos e negativos. Os paranormais buscam fazer com que o gerador produza mais números positivos, por exemplo. Durante uma experiência típica, o gerador de números aleatórios produz uma sequência de 100 eventos binários com resultado 0 ou 1, exibidos como uma sequência de 100 lampejos de luz vermelha, indicando o bit 0, e luz verde, indicando bit 1. E instrui-se o paranormal a produzir mentalmente mais lampejos vermelhos do que verdes, ou vice-versa. A sequência de lampejos vermelhos e verdes é registrada e impressa ao final da experiência. Uma amostra radioativa que produz elétrons, por exemplo, é um ótimo gerador de números aleatórios, pois a desintegração radioativa, sendo um processo quântico e probabilístico, é totalmente aleatória para um grande número de eventos. Mesmo assim, sabe-se que os sujeitos de Schmidt conseguiram influenciar a desintegração radioativa aleatória de forma modesta, mas estatisticamente significativa, o que indica a eficácia da psicocinese. Entretanto, a experiência feita por Schmidt em 1993 é um marco, sujeita naturalmente à replicação por parte de outros pesquisadores, pois nela o parapsicólogo introduziu um novo elemento. A experiência ainda se vale de geradores radioativos de números aleatórios, só que a desintegração radioativa, o registro da informação em disquetes e a geração computadorizada de sequências de números aleatórios são realizados com dias, até meses de antecedência, sem que nunca alguém veja a informação. O computador faz a impressão dos resultados e com o máximo cuidado para que ninguém os veja. As folhas impressas são lacradas e enviadas para observadores independentes. O observador independente, por sua vez, deixa os lacres intactos e especifica aleatoriamente se o sujeito paranormal deve procurar gerar mais verdes ou mais vermelhos.
Na sessão subsequente, o paranormal segue a orientação do observador independente, determinada de modo aleatório, e procura influenciar intencionalmente o resultado, vermelho ou verde, ao olhar para os dados armazenados no computador. A seguir, o observador independente abre o lacre do envelope com as folhas impressas e constata se houve um desvio na direção escolhida no conteúdo das folhas. Constatou-se um efeito estatisticamente significativo. A probabilidade disso ocorrer ao acaso seria de 1 em 8.000. Como devemos interpretar essa experiência? A interpretação objetiva é que a desintegração radioativa, a detecção de seu produto, o registro e a impressão pelo computador, todos permaneceram como possibilidades em potencial, até que fosse realizada uma observação por parte do paranormal. Como eram apenas possibilidades, quando o paranormal estava olhando os dados, ele conseguiu influenciar o resultado com sua intenção. Nada se tornou real enquanto não ocorreu a observação consciente. Se essa interpretação for correta, então a inspeção prévia dos dados deve inibir esforços psicocinéticos posteriores. Com efeito, foi o que ocorreu após uma inspeção prévia minuciosa. Schmidt repetiu a medição diversas vezes com vários observadores independentes. Embora nem sempre as experiências tenham tido conclusões sem ambiguidades, elas mostram, com a certeza de 3 desvios padrão, que, embora não seja algo notável para os níveis de experiências físicas, certamente é compatível com as experiências psicológicas, que os paranormais conseguem influenciar eventos radioativos aleatórios até quando observam os dados bem depois, e que, portanto, as ondas de possibilidade só entram em colapso após uma observação senciente. Vamos voltar a outra questão. Por que não parece que estamos criando nossa própria realidade? Na verdade, raramente estamos no estado de consciência dotado de liberdade de escolha. Ele só ocorre quando estamos criativos, por exemplo, quando sentimos profunda compaixão por outro ser, quando temos insights morais ou quando estamos em comunhão com a natureza. As tradições espirituais chamam tais experiências pessoais elevadas de Atman, no hinduísmo, de Espírito Santo, no cristianismo e assim por diante. Chamo-o de si mesmo quântico, por causa de sua conexão com a completa liberdade de escolha nas mensurações quânticas. O si mesmo dessas experiências é universal, transpessoal, unitivo. Em contraste, nossas experiências comuns são determinadas por nossos egos, muito pessoais e condicionadas, praticamente sem criatividade, e nelas a liberdade quântica dá lugar a quase 100% de condicionamento, em virtude de muitas reflexões no espelho da memória de experiências passadas. Com efeito, os neurofisiologistas descobriram que há nos sujeitos um lapso temporal de meio segundo entre a recepção de um estímulo e a informação verbal dessa experiência. Meio segundo é o tempo que usamos para a reflexão múltipla do estímulo no espelho da memória. Com isso, a experiência primária ou mesmo experiências secundárias com certa liberdade de escolha tornam-se pré-conscientes quando as identificamos com nossa memória, nosso ego. Mas sempre que escapamos da identidade ego, sempre que conseguimos lidar com o pré-consciente, surge a possibilidade da liberdade. Estou convencido de que existe um estágio do processo da morte no qual o ego-identidade se reduz substancialmente. Logo, a morte dá a todos, caso possamos nos manter conscientes ao morrer, a oportunidade de nos vermos como o Criador do mundo, como Deus. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.